No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. O programa de hoje abordar um assunto que está na pauta aí, que é o próprio crescimento do número de parlamentares da base aliada do governo Lula. Do período da eleição até agora, mais 47 deputados aderiram, transferiram de partidos e foram para os partidos da base aliada. Coisa curiosa, porque não ocorre o inverso, ocorre sempre da oposição para a base aliada e nunca da base aliada para a oposição, com raríssimas exceções. O caso que chama a atenção é o caso do deputado federal pelo estado do Paraná, Ricardo Barros. Ricardo Barros, que foi prefeito da cidade de Maringá, no norte do Paraná. Ele foi também deputado federal agora na terceira legislatura, no seu terceiro mandato, sempre se caracterizando como um deputado antipetismo, fazendo oposição ao PT. No entanto, agora ele foi convidado para ser vice-líder do governo Lula na Câmara Federal. E o pior é que ele aceitou. Então, no que diz respeito ao deputado, que sempre teve, inclusive, sobretudo nas duas últimas eleições, como base dos seus eleitores, o anti-PT, agora lulou, ou petezou, algo parecido. Algo semelhante que ocorreu com o deputado Delfim Neto, por São Paulo, que na última eleição acabou perdendo o seu mandato, não conseguiu se reeleger, exatamente porque passou a apoiar o governo Lula e esqueceu que os seus eleitores eram anti-PT. Os eleitores eram eleitores mais à direita e, portanto, não votariam no Delfim petista. E ele perdeu a eleição. Então, parece que algo semelhante poderá ocorrer, inclusive com o deputado maringaense, paranaense, Ricardo Barros. Aliás, a saída para o lado do petismo é inconveniente dos dois lados. Porque aqui, deputado? Aqui em Maringá, os petistas são anti-Ricardo. Se o senhor não sabe, pode dar uma olhadinha, inclusive, nas comunidades que tem no Orkut. Eu odeio a família Barros, porque o senhor Barros também é o prefeito da cidade de Maringá. Então tem essas comunidades e olha quem é que faz parte dessas comunidades. Então, primeiro trouxe uma situação embaraçosa para alguns petistas mais antigos e de desapontamento para os seus eleitores. Confesso que só votei no senhor na última eleição. Até então, o seu sorriso nunca conseguiu me convencer e aparentava certo ar de artificialidade. Diante disso, somente na última eleição, convencido por alguns colegas, por alguns amigos da Universidade Estadual de Maringá, é que acabei votando. Pois é, deputado, os votos foram daqueles que não concordam com o PT, que não concordam com o petismo. Até li, inclusive, uma carta de uma professora da universidade que também enviou para o seu escritório e argumentando a decepção à sua mudança de lado. Inclusive, ela encerra a carta com a frase do imperador romano Caio Júlio César, que quando é ferido de morte pelo seu adversário, pelo seu golpe fatal, ele diz: "Até tu, Brutus". Pois é, a professora diz isso, e eu repito aqui no vídeo: até tu, deputado, até tu, como base do PT. Anteriormente, o próprio deputado Odílio Bobinotti já havia euforicamente aceitado o cargo de ministro da Agricultura. Só não se concretizou por devido a um passado aí um pouco complicado, alguns processos,
e que inviabilizaram a nomeação. Não faltou-lhe vontade de ser ministro do governo Lula. Lembrando também que tanto o Ricardo quanto o Balbinotti são deputados ligados a eleitores de uma outra perspectiva, né? Mas imagina, deputado, que o povo está falando, né? De Vossa Excelência ter aderido ao outro lado. Imagine, inclusive depois de toda aquela história do mensalão, que deputados passavam para a base do governo, recebendo luvas e mais valores mensais que caracterizaram aí o mensalão. Depois, de uns 15 dias atrás, o Diogo Mainardi, no podcast, ter dado informações precisas, né? Só não revelou o nome do deputado da oposição que havia recebido a proposta de 100 mil de luvas, mais 40 mil por mês para passar para a base aliada, para mudar de partido, né? Então é duro, deputados, explicar, vai ser duro, né? Explicar para o seu eleitor, aquele ideológico que votou sempre numa perspectiva, né? Que até então o senhor defendia propostas antipáticas. Imaginávamos, né, numa perspectiva de não populismo, de um Brasil para todos, mas um Brasil que cresça a economia, que desenvolva, que tenha as contas saneadas, né? Então imagine como que esses eleitores estão interpretando, né? Como que eles estão interpretando a sua adesão ao petismo. E é assim, telespectadores, é assim que o governo Lula conseguiu deixar a oposição em frangalhos. Mas vamos um pouquinho mais longe para fechar o programa. O grande problema é que a nossa oposição, com raras exceções, não é oposição, não tem um projeto contrário, diferente de governo. Às vezes é mais adversário, que pode ser facilmente convencido com os favores e as benesses do poder, né? Falta à oposição caráter de oposição, postura de oposição, formação de oposição. Inclusive os nossos líderes empresariais, que na maioria das vezes até têm cultura o suficiente, cultura universal, viaja pelo mundo todo, tem boas leituras, só que no que diz respeito a compreender a história, os mecanismos de funcionamento da sociedade, eles não entendem. E aí vão aderindo ao partido do poder. Como também, né, os empresários fizeram na Venezuela e se ralaram. Então, poderá chegar o momento, deputado, e empresários que aderem ao petismo, que bate o arrependimento, mas pode ser tarde demais. É preciso compreender o que é que esse projeto de esquerda tem para o Brasil. Será que está implícito, está na pauta democracia? Será que está na pauta liberdade? Fiquem de olho. E eu vou fingir que acredito que o deputado Ricardo Barros aderiu, aceitou o cargo de vice-líder do governo Lula, pensando no Brasil. Tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.